Tem dia que o jogador tá endiabrado, né? Tudo que ele tenta, ele acerta e o cara acaba fazendo um jogo que fica marcado pra sempre na sua carreira. Então hoje a gente vai falar de 10 atuações monumentais que ninguém esquece. E um cara que já fez muitas atuações monumentais na carreira foi o Neymar, né? E se aqui não fosse o Eurofute, um canal focado em futebol europeu, eu poderia falar, por exemplo, das oitavas da Libertadores, quando ele jogava no Santos, enfrentou o Bolívar e perdeu por 2-1, a ponto do técnico do Bolívar na época falar que nem sabia quem era o Neymar. Detalhe, o Neymar nessa época já era campeão da Libertadores. Aí no jogo de volta, o Santos vence por 8-0 com 2 gols do Neymar, 3 assistências dele, que sai comemorando, fazendo uma reverência, como se estivesse se apresentando assim, né? Acredito que o técnico do Bolívar sabe quem é o Neymar agora. Mas na época que ele saiu do Santos e foi pra Europa, existiam pessoas céticas que acreditavam que talvez o Neymar não conseguisse jogar tudo aquilo na Europa. Só que foi justamente o contrário, né? O Neymar se tornou um dos melhores jogadores do mundo e fez diversas atuações monumentais na sua carreira, principalmente na época de Barcelona, jogando lá no trio MSN. Isso tem que destacar um jogo específico, né? A gente poderia falar de vários, mas eu vou falar do 6-1. Oitavas de final da Champions League, o Barcelona tinha perdido de 4-0 do PSG lá em Paris. E aí na volta, amigo, só um milagre pra executar a missão impossível de reverter essa vantagem, né? Mas quando a gente fala de missão impossível, tem que chamar quem pra resolver? O Tom Cruise? Não, nesse caso aí o Neymar, né? Quando o jogo tava 3-1 pro Barcelona, mas um pouco distante ainda da remontada, porque o Barça tinha que fazer 6, o Neymar decidiu que aquele era o dia dele. Numa cobrança de falta fabulosa, ele começou a alimentar as esperanças da torcida do Barça com um golaço, e o batedor de pênaltis oficial do Barcelona era o Messi, que já tinha batido um naquela partida, mas na hora de bater o segundo pênalti do jogo, quem foi pra bola foi o Neymar e converteu. Aí só faltava um. E num lance que nunca é demais ver, rever e rever mais uma vez, o Neymar pega a bola no meio campo, tira a marcação e de canhota, mano, com a perna ruim, entre aspas, joga na área pro Sérgio Roberto aparecer livre e fazer o 6-1. A famosa remontada, né? Uma das viradas mais espetaculares da história da Champions League e que jamais teria acontecido sem o Neymar. Aliás, esse caso aí foi um dos casos mais abordados no documentário que o Neymar lançou recentemente, né? O Caos Perfeito, onde aparece lá que talvez ele possa ter ficado magoado, que ele brilhou naquele dia, né? Ele resolveu a parada, mas quem ganhou as capas dos jornais e recebeu mais atenção foi o Messi. No documentário o Neymar fala meio que não, na verdade eu amo o Messi, não tem nada disso e tal, mas tá lá. Então não sabemos se essa atuação magnífica acabou sendo uma das coisas que fez o Neymar querer sair do Barcelona. Acontece que foi uma atuação magnífica e inesquecível. E o próximo da lista é o Messi, que, mano, se a gente fosse parar pra pegar só atuações geniais dele, a gente poderia fazer um vídeo com umas 50, 80 partidas, né? Mas se a gente fosse fazer esse tipo de coisa, ia ficar um vídeo só com o Messi e Cristiano Ronaldo, talvez. Então vamos escolher apenas um caso dele, beleza? E a gente vai falar do primeiro jogo das semifinais na Champions de 2014-15, quando o Barça enfrentava o Bayern de Munique. O Messi estava completamente on fire, criando várias chances, inclusive dando 2 passes brilhantes pro Suárez, que acabou desperdiçando as chances, né? E aí o Messi falou, deixa comigo então, maluco. Meteu uma sapatada de fora da área pra fazer o primeiro gol, mais ou menos no estilo do Messi ali, que ele gosta de fazer isso aí. Mas até esse ponto ele já tinha feito isso em 2 milhões de partidas antes, né? Mas o que fez esse jogo especial foi quando ele pega a bola, entra na área e dá um drible desconcertante no Boateng, que de tão tonto que ele ficou na jogada, ele cai no chão igual um saco de batatas, e o Messi ainda manda uma cavadinha pra cima de um dos melhores goleiros do mundo, que era o Manuel Neuer, cara. Um dos dribles mais humilhantes da história do futebol, que vai ficar marcado não só no esporte, mas também na internet, porque a quantidade de memes que isso aí gerou, velho, na época foi inacreditável. E o detalhe, na época, o Boateng era um dos melhores zagueiros do planeta, pra não falar do Neuer, que é um dos melhores goleiros do mundo há pelo menos uma década. E pra coroar então essa atuação monumental, o Messi ainda dá uma assistência pro Neymar fechar o placar 3-0. O Barça chega então de forma espetacular na final e acaba ganhando aquela Champions, numa das muitas atuações aí históricas que o Messi já teve, né? E já diz o ditado, se falou de Messi, tem que falar de Cristiano, que é o próximo da lista, e é mais um cara que, se a gente fosse pegar atuações geniais, aí dá pra fazer um vídeo com 50 casos, principalmente jogando pelo Real Madrid, mas a gente vai escolher aquele que talvez tenha sido o melhor jogo dele com a camisa da Juventus. Foi nas oitavas de final da Champions League na temporada 18-19. A Juventus tinha perdido o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid por 2-0, então precisava fazer uma virada bastante considerável contra um time que é embaçado, mano. Atlético de Madrid do Simeone é o time que você não quer enfrentar em Champions, é difícil. Depois de uma pressãozinha da Juventus, o Cristiano marca o seu primeiro gol ali, bastante oportunista de cabeça no segundo pau, e o Cristiano na área é simplesmente imortal, né? Ele ficou lá o jogo inteiro, esperando as bolas chegarem, e chegou mais uma de cabeça, ele faz o segundo, com uma defesaça, entre aspas, do Oblak, porque ele, na verdade, defendeu dentro do gol, né? Então, se fosse num tempo atrás aí,
aí, quando a gente não tinha a tecnologia da linha do gol, talvez esse gol não fosse validado, velho, mas foi, né? E ele ainda completa o seu hat-trick com um gol de pênalti, né? Virando pra Juventus aquela eliminatória, eliminando o Atlético de Madrid e consolidando uma partida impecável, que poderia parecer ali um pouquinho difícil de acontecer, mas com o Cristiano Ronaldo em campo, mano, tudo é possível, né? E aquela campanha da Juve só não foi mais memorável porque depois eles caíram pro Ajax nas quartas, o Ajax que protagonizaria mais um desses casos aqui, você já sabe, né? Vocês já sabem. Que foi nas semifinais daquela Champions, Ajax e Tottenham, amigo. Engraçado que vários desses momentos espetaculares acabam vindo depois de uma derrota, né? Então, por exemplo, o Ajax ganhou do Tottenham por 1-0 lá na casa do Tottenham no primeiro jogo daquela semifinal. E no segundo jogo tava ganhando por 2-0, amigo. 3-0 no agregado, parece que o Tottenham já estava eliminado, né? Mas, cara, como eu gosto de falar desse momento, né, mano? Deve ser, sei lá, o 15º vídeo que isso aparece aqui, mas bora. Foi no segundo tempo em que a estrela do Lucas começou a brilhar e não foi pouco. Ele baixou o espírito do Tom Cruise ali na sua alma, cara, e começou a fazer o improvável. No primeiro gol, ele vem infiltrando, ele entrando na área, manda de canhota no cantinho, que parecia apenas um gol de consolação naquele momento. Só que logo depois ele empata o jogo em 2-2 numa sequência de driblezinhos curtos, cara, num pequenico espaço ali dentro do campo, tipo com uma agilidade sinistra, né, pra fazer o segundo gol dele. E aí o torcedor do Tottenham se encheu de esperança, mas faltava um gol, né, e ele veio no último lance. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, ao coração! Lucas marca os gols mais importantes da sua carreira e bota o Tottenham numa final de Champions League pela primeira vez na história. Porque naquela época na Champions League ainda valia mais os gols fora de casa, né? Então 3-3 no agregado, só que o Tottenham marcou 3 fora. Um dos momentos mais marcantes da história da Champions e também da narração esportiva brasileira, porque essa narração do Jorge Igor, amigo, cara, eu queria tatuar ela dentro do meu cérebro, velho, com uma faca, tá ligado? E uma das coisas mais maneiras desse hat-trick do Lucas é que ele é destro, beleza? Agora, se você reparar, ele marcou os 3 gols de canhota, velho. Realmente memorável. E a Champions League chama atuações históricas, né? O próximo nome da lista é o Lewandowski, que tem várias atuações monumentais também na sua carreira, principalmente pelo Bayern de Munique, onde ele vem se tornando uma lenda. Mas o que a gente escolheu pra botar nesse vídeo foi uma dele com a camisa do Borussia Dortmund contra o Real Madrid nas semifinais em 2012-13. O primeiro gol dele, então, é de oportunista nato, né? Algo que ele já fez umas 2 bilhões de vezes na carreira, só empurrando uma bola ali dentro da área. 1-0 pro Dortmund e o Cristiano Ronaldo empata o jogo, né? Pareceria que seria um jogo mais difícil, mas os caras não contavam que o Lewandowski tava com o virado pra lua e logo marcou o segundo, né? E aí, antes de dar tempo pra reação do Real Madrid, ele marca o terceiro, que é o mais belo na minha opinião. Ele domina um chute todo mascado, horroroso, mano, e num espaço curtíssimo, ele dá um drible inteligente, puxando a bola pra trás, abrindo espaço e mandando no ângulo. Uma preciosidade de gol, né? E com isso, ele se tornou o primeiro jogador na história da Champions League a marcar 3 gols contra o Real Madrid no mesmo jogo. Sim, nunca ninguém tinha marcado um hat-trick contra o Real na Champions, velho. Nunca, na história inteira. Mas você acha que o Lewandowski estava satisfeito? Não, senhor. Porque ainda teve um pênaltizinho e, obviamente, ele bateu, converteu, fechando o placar em 4-1 pro Borussia Dortmund e fazendo com que, se alguém não conhecia o Lewandowski naquele dia, passou a conhecer. Essa atuação gerou aquela icônica comemoração em que ele sai fazendo 4 com a mão assim, e mal sabia ele que anos depois outra comemoração dessa iria viralizar, que foi quando ele fez o 5 contra o Wolfsburg. E estamos falando de Champions League, bora falar do Tottenham na Champions League de novo? Num jogo que catapultou a carreira do Gareth Bale, jogando na Champions League contra a Inter de Milão. Foi lá na temporada 2010-2011, quando o Tottenham do Bale e a Inter de Milão caíram no mesmo grupo, né? E aí, beleza. No primeiro jogo entre eles, a Inter de Milão abre 4-0 e o Tottenham jogava desde os 8 minutos de jogo com 1 a menos, né? Teve um expulso. E aí, no segundo tempo, 4-0, o Tottenham liquidado, ninguém dava nada pelo time, o Bale resolve botar o dedo no botão do turbo e marca o primeiro gol dele finalizando assim cruzado. Depois ele marca um segundo gol muito parecido e o terceiro gol pra fechar a conta acabou ficando Inter 4, Tottenham 3. O Tottenham perdeu, mas o mundo começou a falar: caraca, quem que é esse balão aí, mano? Vale lembrar que o Tottenham tava jogando a Champions League pela segunda vez na história apenas, né? Quase 50 anos depois daquela primeira participação em 61-62. E o Bale ainda era um jogador razoavelmente desconhecido pro público do futebol mundial, né? Pro público mais amplo assim. Mas apesar de eu ter falado bastante do hat-trick do Bale contra a Inter
primeiro jogo, a atuação de destaque mesmo foi no segundo, velho. Se hoje muita gente lembra do Boateng e lembra dele caindo como um saco de batata naquele drible do Messi, o Bale fez algo semelhante com o Maicon, que na época era considerado o melhor lateral direito do mundo jogando pela Inter de Milão, mas que naquele segundo jogo então, que o Tottenham ganha por 3-1, o Maicon acabou virando quase uma piada, velho. Porque o Bale naquele dia pegava a bola, corria pra cima do Michael e ganhava todas, cara. Com aquela velocidade absurda, abusado, né? Driblador metia a bola na frente e o Maicon não conseguia acompanhar. Se o Maicon ganhou uma bola do Bale naquela partida, foi muito, né? O Bale simplesmente fez a lateral direita da Inter de Milão virar uma avenida contra uma Inter que vinha da tríplice coroa em 2010, que era a atual campeã da Champions, que tinha o melhor lateral direito do mundo. Mas naquele dia não deu conta de segurar um jovem Gareth Bale, que acabaria se tornando um dos melhores jogadores aí dessa última década. E pra não falar só de jogador de frente, vamos falar de pessoas que defendem, né? E vamos falar de um goleiro que fez uma atuação monumental em Copa do Mundo, que é o Tim Howard. Foi na Copa do Mundo no Brasil em 2014, né, que teve um jogo aí bem famoso, mas não é dele que a gente quer falar hoje. Era oitavas de final da Copa e os Estados Unidos do Howard, né, jogavam contra a Bélgica, que vinha com aquela famosa ótima geração belga. Os belgas vieram pra cima com toda a força, mano. Tinha um Lukaku mais jovem, né, tinha De Bruyne aí também, e vinham batendo, mas naquele dia o Howard estava pegando tudo, cara. Era tiro de longe, de perto, cara a cara com o atacante. Ele acabou aquele jogo fazendo incríveis 16 defesas, quebrando um novo recorde em Copas do Mundo. Sim, nunca ninguém em uma partida de Copa fez 16 defesas, velho. O time não aguentou e acabou perdendo da Bélgica por 2-1, né? Mas ficou barato, poderia ter sido muito mais se não fosse o Howard, e até gerou um meme na internet que era tipo hashtag coisas que o Howard poderia salvar, onde o pessoal ficava colocando o Howard fazendo defesas, entre aspas, incríveis aí, né? E pra falar de defensores em Copa do Mundo, tá na hora de falar do último defensor que ganhou uma bola de ouro, exatamente Fábio Cannavaro. A partida era contra a Alemanha nas semifinais da Copa de 2006, onde o homem estava impecável, cara, ganhando todas as divididas, mandando no jogo, não deixando passar nada e tendo uma performance monumental que é considerada uma das melhores partidas de um zagueiro na história das Copas. Você vê os lances dele e parece que o cara tava jogando com tranquilidade, como se fosse uma partida, sei lá, contra um time pequeno do campeonato italiano, mas o cara tava nas semis da Copa do Mundo contra a Alemanha, amigo. A Itália venceu aquele jogo contra os alemães por 2-0 no finalzinho da prorrogação, foi pra final e acabou ganhando aquela Copa do Mundo. Inclusive o Cannavaro era o capitão, levantou a taça e tudo, e ao final do ano ganhou a bola de ouro, amigos, né? Mole não pra um zagueiro, hein? Cannavaro era um zagueiraço, mas com um detalhe, ele era um zagueiro considerado baixo, tá? 1,75 m. Ele tava marcando muitas vezes naquela partida o Klose, o maior artilheiro da história das Copas, que foi o artilheiro daquela Copa de 2006 e que tinha 1,84 m, quase 10 centímetros a mais. O Klose era bom de cabeça e mesmo assim o Cannavaro ganhou praticamente todas as bolas aéreas que ele disputou. Ele também marcava o Podolski naquela época, e o Podolski sofreu na mão do Cannavaro, porque toda bola que vinha pra receber, o Cannavaro antecipava e roubava a bola antes mesmo que ele pudesse tocar na bola, manja? Um tempo de bola impecável numa atuação que não foi só defensiva, porque quando a Itália marca o segundo gol, quem rouba a bola, né, faz uma interceptação e começa a jogada do gol, é justamente o Cannavaro. Ele foi o ponto central daquela defesa italiana, que tomou apenas 2 gols na Copa inteira e fez isso tudo sem sequer tomar um amarelinho na competição, velho. Um monstro de defensor, né? E por falar em partidas memoráveis da Copa do Mundo, tá na hora de falar de Diego Maradona e aquele jogo, né, das quartas de final em 1986 na Copa do Mundo contra a Inglaterra. O Maradona, que é muito conhecido pelos seus tempos de Boca Juniors, de Napoli, mas que, cara, se fosse pra resumir talvez a carreira dele em 2 lances, né, seriam esses 2 gols daquele jogo. E o primeiro gol dele contra a Inglaterra, então, é basicamente a essência do que era o Maradona, né? Primeiro, ele sai driblando todo mundo, armando a jogada e chegando pra finalizar. Só que na hora de disputar com o goleiro, ele levanta a mãozinha e marca o gol de mão. A famosa e polêmica La Mano de Dios, que dava um gostinho aí do que seria a carreira do Maradona, né? Polêmica. E o segundo gol talvez seja mais icônico ainda, quando ele pega a bola no campo de defesa e sai driblando praticamente o time da Inglaterra inteiro, dribla o goleiro e mete pro gol, naquele que é considerado como um dos melhores gols de todos os tempos e por alguns, né, considerado aí o melhor gol da história das Copas do Mundo. Uma atuação fenomenal que provavelmente será lembrada daqui tipo 100 anos, tá ligado? E de 86 vamos pra 2006 falar do último caso da lista, que é o Zidane contra o Brasil naquelas quartas de final de Copa do Mundo. O Brasil chegava hypado pra aquela Copa, né? Tinha sido campeão em 2002 e tinha na frente o quadrado mágico de Kaká, Ronaldinho, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Tinha uma defesa de caras lendários e míticos como o Lúcio, o Cafu, Roberto Carlos e Juan. Como vencer um time desse, né? Quem te ensina é o Zidane, amigo, que teve uma atuação primorosa contra o Brasil.
casa, dominou completamente o meio campo, mostrando ali por que ele era um dos melhores jogadores do planeta. Ele não marcou um gol naquela partida, mas ele mostrou toda a sua maestria em campo, distribuindo passes pra lá e pra cá, né, organizando a equipe, uma atuação icônica em que ele neutralizou o Brasil completamente, e ainda a cereja em cima do bolo foi quando ele cobrou uma falta e acabou dando uma assistência pro Henry fazer o gol que eliminava o Brasil então daquela Copa do Mundo. Triste pro brasileiro, que já tinha sofrido com o Zidane em 98 e voltou a sofrer 8 anos depois. E aquela partida também tem um lance icônico, né, que hoje a gente olha pra trás e, cara, é bizarro, mas é o Zidane chapelando o Ronaldo Fenômeno. Coisa de cinema numa atuação monumental. Mas que outra atuação cabulosa que a gente poderia ter colocado no vídeo e não colocamos? Esse aqui certamente é mais um desses vídeos que dá pra fazer parte 2, então se você quiser contribuir nos comentários aí, ajuda demais, beleza? E se puder deixar o like antes de sair, também ajuda muito o canal. Tamo junto, nos vemos no próximo aí. Um grande abraço, falou!